divertido. Então, como sempre, a gente vai começar... Deixa eu ver. A gente vai começar com alguns desafios. Vai ser um circuito de desafios. E daí depois a gente vai contar a história e conversar um pouco sobre, tá bom? Então aqui no sofá a gente tem tudo o que a gente vai usar e vocês vão precisar também. Temos 2 livros, mas vocês só precisariam de um. A gente tá em 2. Por isso a gente pegou. A gente precisa de um pacote de bolacha, ou se vocês não tiverem, pode ser um pedaço de pão, que nem a gente vai fazer com um pedaço de pão mesmo. Na verdade, não precisa o pacote inteiro, vocês só vão precisar de uma bolacha. Um cabo de vassoura. A gente 2, né? E é importante que talvez vocês peçam pra mãe de vocês tirar a vassoura, que acho que vai ficar um pouco mais fácil daí. E uma folha de papel. Se vocês quiserem, pode ser colorida. E pode usar um rascunho que a gente tá usando. E se vocês forem pegar colorida, se vocês tiverem laranja, vai ser massa. Vocês podem pintar também com giz, ou papel de cor. Então isso é tudo que vocês vão precisar para esse nosso circuito de atividades. Fiquem de olho em o que em vocês mais vão estar usando durante essas atividades. Todas elas vai ter uma característica de vocês que vai estar despertando. Vamos começar? Vamos! Então tá, a primeira então vai ser a da bolacha. Então, uma bolacha, né? Ou, como a gente vai fazer, um pedacinho de pão, de alguma coisa que seja fácil de comer. Coloca essa bolacha, esse pão na testa e deixa a cabeça de vocês virada pra cima, como a gente está mostrando. Tá, e o que é pra fazer? Então, o objetivo de vocês é comer esse pedaço de bolacha. Como que vocês vão fazer isso? Assim? Não, vocês não podem tirar ele dali com a mão, nem nada. Vocês vão ter que ou deslizar ele sobre o rosto, ou, sei lá, jogar pra cima se vocês acham que vai dar certo. Mas sem as mãos. Sem as mãos. Vocês vão ter que usar a estratégia de vocês. Vamos começar? Vamos. Tô com fome. Pode deixar se a cair, mão embaixo pra não cair no chão. Se cair, vocês podem pegar de novo. Oi, pão. Au, entrou no meu olho. Ó. Tá conseguindo? Vou fechar o olho. Vem. Isso é engraçado. Tá quase. Ai, que saco! O pão não é tão bom porque ele tá deixando um monte de farelo, né? Ai, que coisa! A gente faz umas caretas. A gente nem sabe. Depois nos contem quais vocês conseguiram fazer, tá? Ui! Vem! Eu vou para uma última tentativa. Vem! Ai, eu tô muito perto. Não tô tão perto, eu vou pra minha última também. Mas vocês podem ir continuando, tá? É só pro nosso vídeo não ficar tão longo. Ah! A gente não conseguiu. Mas vão tentando aí e nos falem se vocês conseguirem. Então essa foi a primeira atividade. A segunda, vocês vão precisar do livro. Oh, tu tá com farelo. Explica a segunda também. Peraí que tô machucando meu pau. Então, peguem um livro, e de preferência um livro que não seja tão bom assim,
Caso caia no chão, vocês não fiquem tristes que amassou um pouquinho, ou enfim. Daí a gente vai colocar o livro em cima da cabeça. E agora a gente vai fazer alguns desafios com o livro na cabeça. E o objetivo é não deixar ele cair no chão, tá? Qual é o primeiro? Primeiro a gente vai caminhar até a cozinha, ou até onde tem um cômodo aí perto de vocês. Vamos lá. Nem sei se dá de ver, gente. Não caiu. Não. Mas eu vou ajeitar o meu, que tá todo estranho. Pode ajeitar? Ai, que o meu... Não sei, não, quase caiu. Ui! Caiu. Tá, próximo. Agora, vocês vão fazer isso daqui, ó. Fica de lado pra eu mostrar. Assim, ó. Vocês vão abaixar e levantar. Abaixar e levantar. Abaixar e levantar. Isso, vamos fazendo. Parece aqueles exercícios de princesa. Agora, vamos dificultar um pouquinho o processo, né? Agora vocês vão ficar de um pé só. E dar uns 3 passinhos, tá bom? Como assim? Pulo? Aham. Oh, Boa. Ah! Eu também. Então tá. Quer tentar? Foi. Caiu uma coisa. Agora vocês vão sentar no chão e levantar. Sem usar as mãos. Pode usar. Eu acho. A gente Tá, usa pode usar as mãos. Só não pode segurar, né, o livro. Ah! Boa. Ó, quanto mais calma usar, mais fácil vai ser, ó. Se a gente for fazer rápido, ó. O Vou livro tentar cai. subir rápido. Não dá. Muito bom. E a gente tem um último desafio com o livro. Que se vocês quiserem, vocês podem fazer com os pais, ou enfim, alguém. Mas não precisa, esse é um bônus. Era só porque a gente tava a fim de testar mesmo. A gente vai fazer aquela dancinha dos pés. 1, 2, 3. Muito bom! Então tá, gente. O próximo desafio, então, a Tabê vai ficar porque ela é melhor que eu nele. Mas nenhuma das duas é boa, né? Seguinte, a gente pega a vassoura, põe debaixo das pernas e sai rolando. Que amor. O que a gente realmente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou ficar de lado para vocês verem, a Maria vai fazer de frente. A gente vai botar a vassoura aqui no joelho, onde dobra. Daí a gente vai agachar, que nem a Maria agachou. E agora, usa a mão? Não, né? Sem usar as mãos, qual é o nosso objetivo? A vassoura vai vir daqui pra cima da coxa, aqui. E daí também pode fazer, pode trazer pra coxa e depois voltar por onde começou. Como a gente faz isso? A gente prende lá no joelho, aí a gente tenta botar a perna pra trás. Muito bom. Daí a gente põe pra cima da coxa e já tá caindo. Não pode deixar cair o cabo. E podem começar. A gente vai tentar também. Vamos lá. E não é fácil, gente. Eu te chutei. Não. Ah, tá. É bom a gente manter um pouco de distância. Senão a gente vai fazer um cabo de vassoura. Cabo de vassoura. Temos uma guerra de cabo de vassoura. Ai, eu usei a mão. Boa! Por quê? Por segurar no Pra me chão. segurar no chão.
Não pode? Não sei. A gente não sabe o que pode e não pode. Como é que eu faço isso? É mais difícil do que parece. Vai, última tentativa, mas vocês podem continuar, tá? E se vocês conseguirem, filmem e mandem pra gente. A gente vai querer aprender com vocês. O difícil é aprender em cima da coxa. Uhum. Podemos usar assim? Acho que não. Só pra se segurar no chão. Não, assim? Bem na hora. Obrigada. Gente, que difícil. Muito difícil. A gente não tá conseguindo quase nenhum dos desafios. Esquentou pra dormir. Mas, de novo, podem ir tentando, gente. É. Com o tempo vai melhorando. Aham. O último, então, é o seguinte. Vocês já ouviram falar em origami? É isso que a gente vai fazer hoje. Pra constar, nem eu nem a Tabea nunca, a gente só escolheu o origami que a gente ia fazer, mas a gente não tentou fazer, nem ficou olhando muito como que é. Porque a gente quer aprender junto com vocês, tá? E o origami que a gente escolheu... Vamos tentar aprender, então? Vamos. O origami que a gente escolheu é esse daqui, ó. As cabeças estão... É de uma... De um fox. Fox, o que é um fox? Quem aí sabe falar inglês? Fox é raposa. Ó, esse é o origami que a gente vai tentar fazer hoje. Olhem bem os passos. Vai ser meio difícil vocês verem aí pelo celular, mas a gente vai estar Mostrando. fazendo e mostrando o nosso aqui. Tá. Então vamos lá. Vamos ver como. Vocês podem ir para uma mesa se quiserem. A gente Deixa vai eu fazer baixar aqui um para não precisar pegar o celular, tá? Tá. O primeiro passo. Primeiro Pô, passo. é desse tamanho todo? Só tem que ser um quadrado, eu acho. Tá, Precisa então cortar, Felipe. vamos fazer um quadrado. Que não é assim. Como é que se faz um quadrado? Sei como é que é. Leva uma ponta Ah, até o fim da folha que ela atinge. Não sei explicar isso. Assim, ó. Vai ficar um quadrado, ó. Olha, era assim, a gente leva essa ponta até ela chegar aqui no final. Daí vocês dobram aqui. Daí a gente vai tirar esse pedaço. E aí vocês podem pegar tesoura ou régua. é. A gente vai cortar com a mão mesmo. Ou com a língua. Com a língua. Com um pouco de baba. Vou cortar assim mesmo, porque eu não tô com paciência de buscar uma tesoura. Pô, eu fiz o contrário. Eu tava cortando isso daqui. Ai, meu Deus. Ó, eu já fiz um quadrado. Eu não. Tá, próximo passo. A gente vai dobrar esse quadrado no meio. Tá assim, a gente vai dobrar aqui no meio. Como já estava antes, né? E daí, a gente vai dobrar essas duas pontas, tá? Deixa eu fazer assim. E a gente vai trazer as duas pontas até essa ponta aqui de cima. Então, venha com essa ponta, leva até aqui em cima, daí dobra. Tá. É assim? Aham. Puxa. Ó, tava assim, daí a gente traz essa ponta até aqui e essa também. Vamos fazendo junto com a gente.
Tá, então vai ficar assim, né? Vai ficar um quadrado menor. Sim? É isso? Não. Como? Não, é assim. Daí tu vai trazer esses dois pontos pra cá. Pra cá. Tá, continuando. Agora... Então tá assim, né? Daí agora a gente vai dobrar assim, ó. Ó, aqui a gente vai dobrar aqui, tá? Então vai ficar um triângulo. Aqui, ó. E agora A gente vai... tá, assim, ó. Tá. Então a gente tá com o nosso triângulo assim. E a gente vai dobrar um pedaço assim, ó. Mostra como é que é. Assim, ó, gente. Ó, então tava assim. A gente vai dobrar um pedaço assim. E vai ficar uma ponta aqui, tá? E... Abrir? É, ó. Assim, ó. Como é que tá abrindo, menino? Daí, ó. Vocês estavam assim, né? Que nem a também mostrou. Aí vocês vão abrir e abaixar isso daqui, ó. Ó, que Ah, eu bonitinha sei essa por quê. pose. Meu Deus, errado. Porque, ó, eu dobrei o lado que só tem duas dobraduras. A gente tem que dobrar o lado que tem várias aberturas. Então a gente vai fazer... Antes era assim, então a gente vai fazer assim. Talvez vocês fizeram certo, mas eu fiz errado. Oh, rapazinha. Terminou? Me dê. Tá, daí faz o Não. quê? É. Faz o quê? A única coisa que tem que fazer ainda, ó, é abrir. E aí dobra aqui. Amiga, o que tu fez? Assim, ó. Isso aqui não era pra estar... Isso aqui era pra estar aqui na frente. Ó, daí ia ficar as duas orelhinhas e isso aqui na frente. Gente! Enfim. Então, agora só o que tem que fazer ainda é dobrar o rabinho. Assim. Dobrar o rabinho assim. E tá pronta a raposinha. Aí aqui dá pra desenhar olhinhos nela, né? É. Vocês entenderam? Aqui é as orelhinhas, né? Aqui o corpo e o rabinho. Tá, gente, eu acho que eu consegui, mas não ficou tão bom. Conseguiu. Tá bonita, amiga. Conseguimos. Então tá, gente. Erros aí. Esses eram os nossos desafios hoje. Então vão pensando aí o que vocês mais precisaram usar de vocês para fazer esses desafios. E se vocês não conseguiram algum, é tudo bem, tá? A gente não A conseguiu gente também não vários. conseguiu. Isso aí, nos filmem e nos mandem se Nos vocês filmes não, conseguiram. filmem vocês. É, e nos mandem. Tchau. Até daqui a pouco. E a raposa ficou horrível. Não, tá bonita. Também ficou chateada. Então, gente, agora eu vou contar a história da conquista de Jericó. Vocês devem se lembrar que há muito tempo atrás, Deus chamou Moisés para libertar o povo de Deus que estava sendo escravo por muito tempo no Egito, né? E daí depois, daí teve toda aquela história das 10 pragas e tal, e então o povo foi libertado. E eles ficaram durante 40 anos andando por aí, pelo deserto, até chegar à terra prometida, que Deus prometeu para os antepassados.
E daí, depois, quando eles estavam chegando na Terra Prometida, o povo precisava ir conquistando essa terra, junto com a ajuda de Deus. E daí daí Moisés, Deus falou que ele não ia ver a Terra Prometida. Então agora, nessa conquista de Jericó, Moisés já não está mais junto. Mas foi dado um outro líder para esse povo, que é Josué. Então Deus estava falando com Josué e estava explicando como que ia acontecer essa conquista de Jericó. E daí Deus falou: vocês vão, durante 6 dias, dar uma volta pelas muralhas de Jericó, porque essa cidade ela era muito bem protegida. Eles fecharam tudo para os israelitas não entrarem. Então, como ela estava sendo muito bem protegida, eles iam ter que fazer todo um esquema lá que Deus pensou. E Deus falou para Josué que ele estava entregando para ele essa cidade, Jericó, o rei e os soldados dessa cidade. E então, os soldados israelitas, junto com Josué, eles iam ter que marchar ao redor de Jericó e as muralhas durante 6 dias, uma vez por dia. E aqui a gente tem uma imagem, ó. Vocês podem dar uma olhadinha. E o povo, ele estava levando junto a Arca da Aliança, onde ficava a presença de Deus naquela época. E na frente da Arca da Aliança iam 7 sacerdotes, cada um com uma corneta. Porque depois eles marchar 6 dias, eles iam marchar mais um dia. Então, no 7º dia, eles iam dar 7 voltas ao redor da cidade. E daí, esses sacerdotes, eles iam soar um... Corneta? Corneta? Isso, eles iam tocar a corneta e ia dar um som longo assim. E daí, depois desse som, era para todo o povo começar a gritar bem alto. E depois que aconteceu isso, né? Depois que daí tocou a corneta e eles começaram a gritar, as muralhas começaram a cair. Ó, como vocês podem ver ali. E depois que as muralhas caíram, todo o povo começou a invadir a cidade e tomar posse dela. Mas, vocês acham que tudo isso seria possível sem a ajuda de Deus? Com certeza não, né? Até porque todo esse plano foi de Deus. E Deus, ele estava cuidando de tudo e ele que possibilitou que tudo isso acontecesse. Então, ele estava fortalecendo o povo dele e andando na frente. Então, essa foi a história. E vocês podem ler ela no Antigo Testamento, lá em Josué, a partir do capítulo 6. Tá bom? Então, gente, a gente tem uma musiquinha que é dessa história. Se vocês quiserem pesquisar ela inteira, a gente só vai cantar o refrão. O nome dela é Vem com Josué lutar em Jericó. É bem legal. Então vamos com a gente, ó, fazendo os passinhos. É assim, ó. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó, Jericó, vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Aê, isso aí. Então, gente, vocês conseguiram perceber qual que era aquela característica que a gente estava falando que vocês precisaram usar muito durante os desafios? Conseguiram? Então, a característica que a gente pensou, pelo menos que a gente usou durante os desafios, foi na nossa paciência, né? Porque no desafio da bolacha também era meio difícil, a gente precisava ir com calma, com bastante paciência até chegar na boca, porque se fosse rápido não ia dar certo. E na verdade não deu mesmo a gente tentando, porque a gente precisava de mais paciência, um pouco mais de tempo. E quem não tava a fim de comer uma bolachinha ou um pão nesse desafio? E aí depois a dos livros também, a gente precisa de paciência para caminhar ali com calma e tal. Lembra quando a Tabea tentou sentar ou levantar rápido e não deu certo? E nas outras atividades, nessa aqui do cabo da vassoura também, a gente precisa de paciência para aprender uma coisa como essa. O origami a gente precisa de muita paciência para aprender uma coisa nova, né? Se tu tá aprendendo uma receita nova, precisa de paciência, senão tu pode errar os ingredientes.
No origami ali, quando a Tabea errou também, ela precisou de bastante paciência para voltar e ver, e daí no fim ela até perdeu a paciência e rasgou tudo, né? Então, todos esses desafios, eles despertaram a nossa paciência dentro da gente. E era essa a característica que a gente queria conversar hoje com vocês. Falar um pouco sobre a paciência que a gente deve ter dentro da gente e que Deus tem também por nós. Então, gente, pra gente relacionar o desafio com a história, a gente escolheu a história da conquista de Jericó. E, na verdade, toda a história do povo de Israel, desde a libertação até a conquista da Terra Prometida, foi muito necessário o povo ter paciência, né? Porque imagina, ficar 40 anos no deserto e daí depois tem que ir conquistando cada cidade, mas Deus, ele sempre estava cuidando de tudo, né? Então, além deles ter paciência, eles também precisaram ter muita confiança em Deus. E na conquista de Jericó, a mesma coisa. Porque não foi de um dia para o outro que eles conquistaram a cidade. Primeiro, eles tiveram que seguir esse plano de Deus, né? Que era durante 6 dias marchar ao redor das muralhas. Daí, no 7º dia, dar 7 voltas. E daí tocar a corneta, daí começar a gritar todo mundo, e daí depois entrar na cidade e ir conquistando. Então, com certeza, não deve ter sido tão fácil assim que eles ouviram o plano de Deus, não deve ter sido tão fácil eles ter logo aceitado, vamos lá, assim. Primeiro eles devem ter ficado meio, Então eles tiveram que ter confiança e também paciência para fazer isso durante 7 dias. E é isso que a gente quis trazer para vocês também, relacionar o desafio com a história. E também é interessante que nem a Tabea falou, durante todo esse tempo no deserto o povo precisou ter paciência. Mas a gente pode ver muitas histórias onde eles perderam a paciência, porque a gente não é perfeito. Então vão ter momentos onde a gente vai perder a paciência e vai ser necessário a gente se arrepender disso. Então, em muitos momentos, eles perderam a paciência com Deus, eles se iraram, eles pecaram e desistiram do plano, né, que eles estavam seguindo. Mas Deus, em todos os momentos, ele sempre teve muita paciência. Isso não significa que Deus não se ira, porque ele se ira sim, e mostra na Bíblia vários momentos onde isso acontece. Mas Deus é um Deus de muita paciência, e tanto a paciência quanto a ira estão dentro dos planos dele, dentro da vontade dele. Mas essa paciência, então, que ele nos dá, ele tem perfeitamente. A gente não, mas ele tem. Então, ele consegue ter paciência com a gente diariamente, tantas coisas que a gente faz e que desagradam ele e tudo mais. Então, era isso um pouquinho do que a gente queria trazer para vocês, né? Semana passada a gente falou sobre o perdão, que é mais uma característica também que os cristãos devem ter e desenvolver, né? E agora a paciência é mais uma. Semana que vem a gente quer falar então de mais características que a gente deve aprender a desenvolver na gente como cristãos. Então a paciência, sim, ela muitas vezes vai ser difícil de ter, mas que nem a Maria falou, é uma coisa que vem de Deus e ele vai estar nos ajudando a desenvolver isso na gente, né? Então a gente também pode sempre estar pedindo para Deus nos ajudar nisso. E agora, então, pra terminar... Que é isso? O que a gente tem que fazer quando a corneta soa? Tem que esperar ela parar e daí... Pera, esqueceu de dar pausa. E agora, 1, 2, 3 e... Era isso aí, gente. Tchau. Uma boa semana. Ai, esqueceu de falar. Vai espirrar. A gente também pode fazer a ligação com a quarentena, né? Que a quarentena é um momento que a gente está precisando de muita paciência, tanto em casa, que a gente está convivendo mais com a família, né? Então a gente tem que ter paciência um com o outro. Às vezes a gente faz uma coisa que o outro não gosta, ou também ao contrário, mas a gente sempre pode estar agindo com paciência, tentando pensar no que aconteceu, tentar resolver, não logo ficar brabo, ou enfim, né? E também até todo mundo, assim, voltar ao normal, vai demorar um pouco, é um processo meio lento, então a gente também tem que ter paciência nesse quesito. E então, agora sim é isso. Uma boa semana pra vocês e até mais.
Tchau! Tchau! E não esqueçam que as atividades estão ali embaixo na descrição do vídeo. Isso aí!